Bom dia para todo mundo. Vamos lá começar a nossa aula. Hoje a gente vai começar lá na página 50, né? Página 50, falando sobre combinações e permutação. Olha só. A gente vai falar aqui sobre os conceitos, né? E vamos fazer um resuminho da matéria, ou nessa aula ou na aula da semana que vem. Então vamos começar. Qualquer coisa vocês me falem aí, tá bom? O Salão do Automóvel de São Paulo é um dos eventos nos quais os fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologia. Vamos ler nesse parágrafo aqui que vai me dar. Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estandes podem ser compostos é. Então vamos ler agora o que ele está querendo. Então eu quero maneiras diferentes que esses estandes podem ser compostos. Para compor os estandes, foram disponibilizados pela montadora 4 carros compactos de modelos distintos e 6 caminhonetes de diferentes cores. Para serem escolhidos, aqueles serão expostos. A posição dos carros dentro de cada estante é irrelevante. Uma maneira que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estantes podem ser compostos é. Então, beleza. Eu tenho aqui 4 carros. Correto? Ó. Eu tenho 4 carros compactos de modelos distintos e 6 caminhonetes de diferentes cores para serem escolhidas. Então, eu quero escolher quantos? A posição dos carros no estante não altera. Eu quero 2 estandes, um na entrada principal e outro na região, expondo cada um deles. Então vamos lá. Eu tenho um estante na entrada e um estande na saída. Aqui vai ter um de cada e aqui vai ter um de cada. Certo? Então, qual seria a maneira que eu poderia me dar o número de combinações possíveis que eu poderia organizar esse carro? Eu vou dar um tempinho para vocês aí tentarem fazer e a gente tenta resolver, a gente faz a resolução aqui já já. Então, para fazer a resolução dessa questão, o que a gente precisa lembrar? Deixa eu acionar minha câmera aqui. A gente precisa lembrar de 2 conceitos. O primeiro é que frente B, capítulo 2. Deixa eu só ajustar aqui o foco da câmera. Frente B, capítulo 2. A gente está aí na seção Enem, questão 1, página 49, não é isso? Pensa aí, eu tenho 6 carros, ou 4 carros, não é isso? Tenho 4 carros e 6 caminhonetes. Beleza. Se eu pensar que eu tenho 4 carros e 6 caminhonetes, eu vou escolher quantos carros? Eu vou escolher 2 carros entre 4. E não vai me importar a ordem, certo? Porque eu formar um carro, vamos supor, eu tenho um Palio e um
Corsa é diferente de ter um Corsa e um Palio, né? Aí, eu tenho aí, essa aqui é a combinação do jeito de escolher 2 carros entre 4. Se eu colocar aqui, escolher 2 caminhonetes entre 6, seria multiplicar com 2 caminhonetes entre 6. Só que a gente tem que lembrar, eu tenho um estande aqui no início e tenho um estande aqui no final. Aqui eu tenho 2 possibilidades. Colocar um carro e um caminhonete e um carro. A caminhonete e um carro. A posição entre eles não importa. Só que se eu passar um caminhão daqui para cá, vai alterar essa maneira. Quantas maneiras eu posso organizar 2 caminhões e 2 estantes? 2 fatorial. Né? 2 maneiras distintas. Quantas maneiras eu posso organizar 2 carros em 2 estantes? Eu posso trocar, né? Então seria de 2 maneiras distintas. Essa seria uma. Se eu trocar esse carro daqui com daqui, seria outra maneira. Então, seria essa a resposta. Ou seja, a combinação de 2 em 4 com a combinação de 2 em 6 vezes as maneiras em que eles podem trocar de estantes entre si. Beleza? Vamos para a questão 2. Vou ler a questão com vocês e dar um tempinho para vocês resolverem da mesma maneira. Então, a questão 2 fala o seguinte. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro. Então, ó, se eu tiver 2 jogadores, eu tenho uma partida. Se eu tiver 3 jogadores, 3 partidas. 4 jogadores, 6 partidas e assim por diante. E ele pergunta, se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Vou dar um pause. Olha só, a gente pode perceber aqui que a gente tem um padrão, né? Ó, aqui aumentou 2 partidas, que consequentemente é o número de jogadores. Aqui aumentou mais 3, 6. Então, se eu fizer essa soma aqui, ó, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 6, 6 mais 4 dá 10, 10 mais 5 dá 15, 15 mais 6, 21, então 21 mais 7, 28. Né? Então, se eu ver que segue um padrão, né, eu tenho a resposta certa, 28. Beleza, matei minha questão. Só que eu poderia fazer também utilizando combinação, tá bom? Eu vou mostrar como eu faria se eu estivesse utilizando combinação. A gente já resolveu a questão, mas só para a gente ampliar nossos horizontes. Na questão 2, eu tenho 8 jogadores. Por que é importante a gente saber isso? Porque pensei, se ele te dá, em vez de 8, aqui tá fácil 8. Aí ele vai lá e te pede 20 jogadores. Aí complica um pouco, né? Por quê? Porque você vai ficar somando até chegar no 20. Então, na questão 2, ele tem 8 jogadores e cada jogador só vai jogar com outro jogador. Ou seja, um jogo é formado por 2 jogadores. Se ele está falando que os jogadores não vão se repetir entre si, eu posso usar uma combinação, porque cada grupo de 2 jogadores vai ser diferente. Então, seria uma combinação de 2 em 8. É como se eu tivesse também apertos de mão, né? Numa festa, igual eu já fiz exercícios semelhantes aqui. Combinação de 2 em 8 ficaria 8 fatorial sobre 2 fatorial sobre 6 fatorial. Para quem não lembra como resolve isso aqui, vamos lá. O 8 fatorial indica que é 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. E eu poderia continuar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 até terminar. O 2 fatorial é 2 e o 6 fatorial eu vou deixar aqui para quê? Para que eu possa simplificar. Simplificar esse 6 com esse 6 fatorial. Vai sobrar para mim 8 vezes 7 dividido por 2.
8 simplifica com 2, que dá 4. Então, eu tenho 4 vezes 7, que dá 28. Então, 28 é minha resposta, assim como eu achei no nas alternativas, somando, por lógica. Olha só, gente. Vamos recapitular aqui. Aproveitar que a gente entrou nessa fórmula. Se a gente lembrar, combinação de NP seria o quê? N fatorial sobre P fatorial que multiplica N menos P fatorial. Tá bom? Fazendo um resuminho aqui, para a gente relembrar. Então, se essa é a fórmula, olha só, 8 fatorial, 8 menos 2, 8 menos 2, 6 fatorial. E o 2, 2 fatorial. Então, ó, teve gente que falou, não entendi o 6 na conta. O 6 é por causa que a gente faz 8 menos 2 para dar 6. Beleza? Quem não tinha entendido o 6 da conta aí, ficou entendido? Então, perguntaram, ó, só tem essa fórmula? Não, essa fórmula aqui é para combinação simples. Eu vou fazer um resumo depois, na aula de segunda-feira, né, depois que a gente terminar de resolver essa sessão Enem, falando sobre todos os tipos todas as fórmulas que a gente utiliza aí na combinação. Beleza? Então, vamos voltar para a nossa projeção. E vamos para a questão 3. E basicamente hoje a gente vai falar de todas as fórmulas, né? Só que vai falar de uma maneira um pouco diferente, porque a gente vai falar nos exercícios, que é o mais comum a gente utilizar. Questão 3, ele fala assim: um brinquedo infantil, o caminhão cegonha, é formado por uma carreta e 10 carrinhos transportados, conforme a figura. Mostrou aqui 10 carrinhos. Aí ele vai lá e fala: no setor de produção, a empresa que fabrica esse brinquedo é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde. Então, amarelo, branco, laranja e verde. E cada carrinho é pintado apenas de uma cor. Cadê? Uma cor. E o caminhão cegonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das cores disponíveis. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo do brinquedo. Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão cegonha que essa empresa poderá produzir? Então, vou dar um tempinho para vocês. Olha aí, ó. Vou circular as partes importantes para a gente ficar esperto aqui. Eu tenho aqui amarelo. Opa. Amarelo, branco, laranja e verde. E ele está querendo saber quantas combinações esse caminhão pode produzir, escolhendo quantos carrinhos. Ó, pelo menos um carrinho de cada uma das cores, das 4 cores disponíveis. E a gente tem um total lá de 9 carrinhos, eu acho. Seis carrinhos. Temos um total de 6 carrinhos. Carrinhos para escolher. Então, vou dar um tempinho para vocês aí.